Amém. Glória a Deus. Vou chamar a pastora Cláudia aqui. Nossa amada. Que Jesus enviou aqui. Mais um aqui para o exército do céu. Mais um soldado, um combatente. Jesus sabe, né? A gente ora e Jesus manda. Traz lá da Bahia aqui. Oh, glória a Jesus. Vem de perto e de longe as bênçãos do Senhor, né? Amém? Estenda suas mãos, vamos orar por essa serva do Senhor. Jesus, eu te louvo pela vida da pastora Cláudia, Pai. Por tudo aquilo que o Senhor fez, o Senhor vai fazer na vida da tua serva, Senhor. Cobre ela com teu sangue nessa noite, cerca ela com teu poder, Senhor. Guarda o coração dela escondido nas tuas mãos, Senhor. Fala com ela poderosamente, Pai. Derrama um bálsamo do céu, Senhor Jesus, e que esse alimento venha fresco, Senhor, do teu trono, Senhor. Oh, Jesus, nós estamos aqui somente porque te amamos, porque sabemos que não existe um Deus tão grande, tão poderoso, tão santo, tão justo e fiel, Senhor. E nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, usa a tua filhinha, Pai, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, povo de Deus. Como a pastora já fez a minha apresentação, né? Quero agradecer primeiramente a Deus por Ele me dar mais essa oportunidade de estar aqui falando do amor dEle, né? Porque nada é de nós, se não vier dEle, nada podemos fazer aqui, né? E eu quero dar um breve testemunho aqui, que foi até engraçado, mas nosso Deus, Ele não é Deus de confusão, né? É Deus de confirmação e propósito, né? Hoje cada um está aqui, veio aqui hoje, muitos puderam, outros não, mas tem um propósito para cada um de nós, para a gente estar aqui hoje. Nosso nascimento foi um propósito, não foi um erro, não calculado, né? Muitos foi até planejado pelo pai e pela mãe, mas antes foi planejado no céu. E alguém aqui foi agraciado com cada um de nós aqui presente, amém? Somos todos agraciados. E no domingo, o pastor, né, nosso pastor Augusto, aí disse assim, mandou a mensagem, né? Pastora, a senhora vem pregar. Aí eu olhei lá, para mim era no domingo. Disse, mas dia de domingo não é sempre o pastor e a pastora? Meu, que negócio é esse? Eu digo, e se eu disser não? Mas quando a gente, né, se é Deus, quando a gente é, eu pelo menos eu penso assim, quando me convidam, não vem do coração do homem, vem do coração de Deus. Né? E a gente como filho obediente, como eu vou ser uma filha obediente se eu não chego aqui e sou uma filha obediente a quem está aqui, me assessorando, me orientando espiritualmente embaixo de uma cobertura que são os meus dois pastores aqui, mesmo eu sendo uma pastora, né? Mas eles são os anjos da igreja aqui, que Deus confiou. Tem o pastor, né, o presidente da sede, mas tem os dois aqui, escolhido por Deus também. Aí eu digo, meu Deus, se eu disser não, estou dizendo não para o Senhor. Aí eu digo, que mistério é esse, Jesus? Aí faz, meu marido, mas dia de hoje não. Eu digo, olha meu filho, aí ele estava nariz sangrando da renite, dor de cabeça, todo ruim. Ele já tinha dito, hoje eu não vou, que eu não estou bem. Aí eu disse, mas e agora? Deus botou a gente na parede. Aí para o negócio ser mais forte, a irmãzinha que veio comigo, os pastores viam, né? Aqui é a dona da casa lá que eu moro. Aí ela chega e mandou uma mensagem para mim. Pastora, não, minha irmã, a senhora vai para a igreja hoje? Eu digo, vou. Porque eu vou, viu? E ela já tinha um tempo que não estava indo para a igreja. Ó o mistério. Ela, eu tenho que ir para a igreja. Aí eu, amém. Olha. Aí eu digo, umas 5h30 a gente está saindo daqui. Ela, quando tu pode me chamar que eu já tô arrumada, já estava pronta. Eu digo, meu Deus, que mistério é esse? Aí quando a gente veio, ela veio, olha, hoje eu estou indo pagar meu voto. E quando o pastor falou comigo, Deus tinha colocado uma mensagem no meu coração. E sempre eu peço ao Senhor, confirma essa palavra, porque essa palavra é para o teu povo, né? Primeiramente, vem para mim e eu tenho que passar para o teu povo, né? E aí ela chega, eu tenho que pagar o voto. Ela podia dizer, eu pago meu voto aqui, eu não sei o que é que ela não me contou. E aí, viemos, né? Aí ela disse, não, é porque eu queria me conciliar com o Senhor, queria ir na casa dele, queria sentir ele, né? E aí meu marido dizendo, ela chorou tanto, chorou tanto, chorou tanto. E ela veio deixar aqui, ela não veio pedir, ela veio trazer.
ela veio pagar o voto dela, para a glória de Deus, né? Tudo tem um propósito. Deus, ele nos cerca. Não é como é lindo, né? E quando a pastora ministrou aqui a palavra, não foi errada, né? Tinha tudo, né? Quando levanta, ela levantou e ela fez o que ela veio fazer aqui. Então, nós não viemos aqui hoje por um acaso, mas por uma causa. Amém, meus irmãos? Então, tudo é propósito de Deus. E a palavra que o Senhor me deu fala de uma oração poderosa. Essa oração, ela mudou a história de uma nação, por causa de uma oração. Olha o poder da nossa oração. Quando nós abrimos a nossa boca, não só a nossa família recebe, não só a individualidade do que a gente coloca, mas consegue alcançar nações, consegue atravessar onde os nossos pés e nossas mãos não alcançam. Amém? E a palavra que o Senhor me deu, que traz o nome desse grande homem, profeta, juiz, sacerdote, que tirou a mãe dele de uma vergonha, de uma humilhação terrível, mas tudo foi para a glória de Deus. Aleluia. Você crê que a tua oração pode mudar, aleluia, a circunstância? Aleluia. E o que está sendo gerado através da tua oração vai ter um impacto grande. Aleluia. Não só em você, porque vai começar em você. Mas eu quero lhe dizer que toda a sua família, toda a sua parentela, toda a sua descendência, muitas das vezes podemos até não estar vivo, estar na glória, mas todos vão receber, porque vai atravessar de geração em geração. Porque não espere nada pequeno de um Deus tão grande e poderoso. Aleluia. E a palavra se encontra no livro de 1 Samuel. E nós vamos estar aqui meditando do versículo 4 até o 17. Vamos ler um pouquinho, né? Oh, glória. E sucedeu que, no dia que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Presta bem, né? Atenção. O Senhor tinha cerrado a madre de Ana. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não come? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da sua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração não falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz pelo que Eli teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor.
não tenha pois a tua serva por filha de Bileal. Tipo uma mulher indigna, né? Essa filha de Bileal se referia a uma mulher indigna, que tinha um comportamento indigno, né? Então ela disse que ela não era essa pessoa, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. O 17. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. O 27, para fechar. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Hoje é um culto de oração. Vamos orar por essa palavra, porque o Senhor vai continuar falando e fazendo no meio de nós. Não precisam nem se levantar. Senhor, meu Deus, eterno Pai. Senhor, o Senhor já começou a fazer neste lugar. Este lugar está cheio da tua glória, meu Senhor. E eu creio que nenhum que está aqui, ou que está vendo, meu Senhor, através das transmissões, ou meu Senhor, ou que não sei quais os meios que o Senhor vai usar, mas eu creio que esta palavra está alcançando corações e nações. Meu Senhor, creio que um grande mover o Senhor vai fazer, porque enquanto, meu Senhor, a tua palavra for sendo ministrada, eu creio, meu Senhor, que barreiras impossíveis serão derrubadas, meu Senhor, famílias restauradas, vai haver restituição, cura, salvação, aquilo que parecia impossível ao teu povo, meu Senhor, o Senhor vai tornar possível, porque o Senhor é o Deus do impossível. Senhor, vai tirando toda a barreira, vai tirando toda a seta, vai tirando tudo aquilo, meu Senhor, que o inimigo vinha usar para tirar a atenção do teu povo, para querer tomar a bênção do teu povo, meu Senhor, que um raio, meu Senhor, de 1, 2, 3, 20, 50 quilômetros, meu Senhor, ele volte, meu Senhor, porque nesta entrada e nessa saída desse lugar, os teus anjos já estão aí, meu Senhor, guerreando dentro e fora, meu Pai, aleluia, porque nós não vamos sair daqui hoje sem receber e sem entregar o que nós viemos aqui fazer a Ti, meu Pai. Recebe, meu Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amados, 5 atitudes Ana toma, e a primeira ia ao templo. Ela tinha um problema, que a palavra diz que não foi o homem que trouxe, não foi uma escolha dela, mas o próprio Deus cerrou, fechou. Quando é o diabo, vai lá, Deus age. E quando é o próprio Deus, Deus ele não tem adversário. Deus diz que quando está nas mãos dele, nada nem ninguém pode impedir nem toma. Aleluia. Mas nós vemos que quando Davi é colocado contra a parede, que pergunta Davi, quer que eu lhe entregue na mão dos inimigos ou nas mãos de Deus? Ele nas mãos de Deus. Porque Deus é Deus de misericórdia, aleluia, Deus é Deus de misericórdia, e nada do que vem a nós, que não seja com o propósito dele, aleluia. Jó não merecia passar pelo que passou, porque o próprio Deus diz que ele era íntegro, que ele era justo, mas teve uma permissão para que Satanás fosse envergonhado e o nome do Senhor ser glorificado. Eu já quero lançar uma palavra para a igreja, aleluia, suporta esse processo, porque é para a glória de Deus, aleluia, suporta só mais um pouquinho, porque se Deus permitiu, é porque a vitória é maior do que você pode imaginar. O mesmo Deus que fecha a porta é o Deus que tem a chave para abrir, até porque ele é a própria porta. Lá em Apocalipse 3, versículo 7 está escrito que a porta que ele fecha, ninguém abre, mas a que ele abre, ninguém fecha, aleluia, oh glória. Mas só que pense bem, amados, uma coisa, está na palavra, Deus, ele também trabalha de portas fechadas. Ana estava com algo fechado, algo que não tinha para os olhos humanos como ser resolvido, mas o Deus Todo-Poderoso, no tempo dele, aleluia, fez algo grande na vida de Ana. Mas sabe o que me chama a atenção? Que Ana, tendo um problema, tendo uma situação adversa, ela não deixou de ir ao templo, aleluia. Às vezes a gente está passando por uma
uma luta, está com a dor de cabeça, tudo bem. Como já foi até pregado aqui no domingo. A gente recebe uma palavra do patrão, mas vai para lá, porque eu tenho que receber meu salário. E aqui, que o salário do pecado foi maior, foi pago na cruz. O Senhor Jesus deu a vida dele por mim e por você, sem cobrar nada. O que é que a gente só pode fazer? Chegar no altar dele e entregar o nosso melhor, nossa melhor adoração, nosso melhor louvor, até a nossa melhor sinceridade. Senhor, está doendo, porque a dor de Ana era grande, aleluia. A dor de Ana abriu uma brecha para o marido dela arrumar uma outra, mas naquele tempo era permitido, a lei permitia. Quando a mulher, ela não tinha condição de gerar, para dar continuidade, né, àquela descendência, ela abriu ali uma brecha na lei, para que outra mulher entrasse para servir de procriadora. Ela ia procriar no lugar dela. Só que Penina usava isso para humilhar Ana, para fazer a vida de Ana um inferno. Imagine você ter que voltar para sua casa e todos os dias aquele problema está ali. E você indo para onde? Para o templo, para a igreja. Vem para a igreja, meu Deus, meu marido não muda. Vem para a igreja, meu Deus, a situação não muda. Vem para a igreja e o filho não muda. Vem para a igreja e sua própria vida não muda. Mas Ana, passando por isso tudo, ela continuou. Aleluia. Só vence quem persevera. Só vence quem continua. Porque Jesus foi chicoteado. E a palavra diz que ele caía com aquela cruz pesada que não era dele, era nossa. Mas ele perseverou. Ele não desistiu nem por mim e nem por você. E no final a vitória foi grande. Porque nós estamos hoje desfrutando dessa vitória e na esperança de um galardão muito maior, porque o que Deus tem para a gente não é passageiro, é eterno, aleluia. Tudo vai passar, aleluia. Passa alegria, passa, mas vai passar tristeza também, aleluia. Tem luta, tem, mas ela vai passar, porque tem vitória também, aleluia. Glória a Deus. Ela não deixou de estar no templo, porque ela sabia que a vitória dela estava no templo. Aleluia. E Ana continuou orando. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Aí a gente ora, daqui a pouco a gente não vai orar mais. Não aconteceu nada, desiste. Não é assim? Já aconteceu comigo, viu, irmão? Aqui não tem nenhum querubim não. Cadê? Está vindo nas asas não, né? Aqui é lugar da gente falar a verdade. Como Jesus dizia, em verdade, verdade eu vos digo. Aleluia. Porque esse lugar é santo. Amados, o Senhor se apresentou para mim, eu tinha 13 anos. Primeiro ele se apresentou quando eu tinha 9. Fazendo um estudo lá, com o pessoal do Testemunho de Jeová, mas eu nem sabia quem era Deus. Aí me apresentou Jeová. E aí a gente criança, eu nem sabia ler. Porque eu com 9 anos, eu nasci num lar destruído pelo alcoolismo. Eu e os meus irmãos hoje, nós éramos para virar sei lá o quê. Só que a graça e a misericórdia nos alcançou. Através de um, só basta um, que a graça e a misericórdia chegue aos demais. Aleluia. E aí eu ficava encantada com as figurinhas, tudo coloridinho, que criança, né? E eu só fui para a escola porque uma vizinha lá disse para minha mãe: a menina vai ficar analfabeta dentro de uma cidade, dentro de Salvador, isso é para gente que vive até na roça. E aí minha mãe foi e me botou numa banca, nem numa escola. Chamava, não sei se hoje ainda tem, um negócio de uma banca. E ali eu comecei a pelo menos, saber fazer o ó com copo. Mas esse nosso Deus é tremendo, né, amados? E nisso, o tempo foi passando e eu com 13 anos e meu lar era terrível. Meu pai, minha mãe, quando chegou da maternidade com o meu irmão, eu tive um irmão, que ele era depois de mim, esse meu irmão morreu de desnutrição. Morreu desnutrido por falta de alimento. E o presente que minha mãe recebeu não foi um buquê de rosas. Meu pai pegou bêbado, pegou uma tesoura
e quase minha mãe ficava paraplégica, porque ele feriu a minha mãe, bêbado. Minha mãe é uma mulher guerreira, uma mulher, meu Deus, mas Deus é bom. Glória a Deus. E isso, com 13 anos, uma vizinha começou a me levar para a igreja batista. Chamava Igreja Batista Monte Gerizim. E tinha lá um pastor até, o pastor presente era o pastor Samuel. E aí eu disse, vou lá, né, para ver se Deus consegue fazer esse Deus aí. Que eu nem sabia quem era Deus. Mas eu lembro que eu ficava conversando, eu tinha um amigo invisível. Eu passava tanta luta na minha casa, em tudo se falando, falta de paz, falta de alimento e sem esperança. E aí, eu tinha um amigo invisível, na minha mente, que eu conversava com ele. E eu conversava e eu falava sozinha. Aí tinha gente que me via falando sozinha e dizia, essa daí é maluca. Eu acho que eu me identifiquei com Ana. Essa é doida, essa menina tem que levar para tratar. E eu ficava falando sozinha. Mas quando o tempo passa, eu sabia que eu tinha um amigo íntimo que me ouvia. Mas não só me ouvia, porque o nome Samuel diz, Deus ouve, mas só que ao contrário de muitos que às vezes só ouve, ele age. Ele age, porque na oração de Ana, ela diz, Senhor, lembra de mim, porque quando Deus lembra, está dizendo, quando eu vou agir, eu vou fazer, eu vou agir, aleluia. E nisso, que é muito longo, meus amados, o testemunho é muito longo, tem muitas coisas, mas eu vou simplificar. Isso se passaram, amados, desde que com 13 anos o Senhor me alcançou, me resgatou. Quando o meu pai foi se libertar, sabe quantos anos eu tinha? Eu tinha mais de 30 anos de idade. Hoje eu tenho 49. E eu nunca deixei de orar. Eu nunca deixei de acreditar que o Deus que ouve, ele ia agir no tempo dele. Aleluia. E o meu pai, ele veio a falecer. Ele veio a falecer nos pés do Senhor. O Senhor libertou, preparou e levou. Mas não foi tipo lá na cruz com aquele ladrão lá, não foi que nem. Teve um tempo. Ele viveu ainda isso. Ele ainda profetizou na vida de muitos. Ele ainda levou o evangelho, o Senhor deu esse tempo. Aleluia. Olhe, o tempo, glória, o tempo de você viver as bênçãos vai ser maior do que o tempo da luta. Aleluia. Glória, vai ser muito maior. O meu travesseiro, o Senhor andava molhado de tanto chorar. De tanto chorar. Meu pai foi uma das respostas de oração. Aleluia. O meu esposo ali, o digníssimo, o pastor Isael, foi uma resposta de oração. Foi um propósito que eu fiz com Deus. Eu fiz um propósito de subir o monte de pano de saco. Cada um com seus propósitos, né, amado? Né? O profeta disse, oh meu Deus, olha a maneira dessa mulher. Cada um tem seu mistério. Cada um tem seu mistério. Uns pula de um pé só, outros fica quietinho. Cada um tem seus mistérios. Mas Deus ouve. Mas Deus vê. E Deus responde, aleluia. Do seu jeitinho, Ele te entende. Ele é o melhor psicólogo. Aleluia. Até quando a gente não fala, Ele entende. Glória a Deus. Aleluias. Amados, eu lembro que eu estava num templo de visita e o Senhor usou a boca de um profeta. Eu acredito, viu, amados? Eu acredito muito na boca dos profetas e ainda existe. Quem não acredita, não acredite. Né? Eu vou dizer essa experiência, eu acho que eu tenho que contar. Eu tenho que contar porque ninguém pode duvidar, porque aconteceu na minha família. Meu pai era um homem que lia muito a Bíblia. Era um homem que o Senhor deu uma sabedoria fenomenal na palavra.
glória de Deus. Ele fazia hinos para o Senhor. Oh, glória. Mas, amados, um dia, foi um pastor lá. O pastor, ele não conhecia o meu pai. Ele não sabia que meu pai fazia uso de remédios para o coração, que meu pai tinha um problema cardíaco. E levou esse pastor lá, amigo de uma irmã amiga em comum. E aí ele foi lá na casa dos meus pais. E aí Deus usa este homem de Deus para o meu pai. Meu pai como eu já falei, né, um homem de oração, palavra. Pregava o evangelho para as pessoas, né, dali da redondeza. E quando o Senhor usou esse profeta para ele, e o profeta começou a entrar no mistério da língua, e meu pai não cria nesse mistério. Não trata de eu e você crer, tem hora, viu? Tem hora que a gente tem que o quê? Respeitar a autoridade maior e de quem está sendo usado também. Aleluia. E aí quando aquele servo do Senhor é tomado, aí começa a entregar o rolo para meu pai e falou, ó, tem um desses remédios que o senhor toma por seu coração. Ele não sabia. O médico vai tirar um desse. E aí ele começou a entrar no mistério, e meu pai disse, fale a língua que eu entenda. Ah, Jesus, sou. Ah, meu Deus, lá baixo, lá canta lá baixo. Ah, Jesus. Bibiancha lá canta lá baixo. Fala a língua que eu entenda. Quem somos nós para repreender o Espírito Santo de Deus, a força ativa, a representação dele aqui que faz todo mover. Aleluia. Amados, nesse mesmo ano meu pai adoeceu. Meu pai adoeceu. Foi em dezembro. Ele começou a sentir uma dor do nada. Do nada ele sentiu uma dor. E ele é uma dor aqui e não via nada. E aí eu fui e fiz uma oração. Dizia, Senhor, revela o que está em oculto e escondido, meu Senhor. Engraçado que a oração não foi para curar, não foi para repreender, foi para revelar. Aleluia. Até na oração o Espírito Santo ele nos direciona. Como é para ser feito, que é quando Deus está agindo, ninguém pode pôr a mão. Aleluia. Então, como foi Deus que estava agindo, amados, Ele não ia também fazer com que eu recebesse aquilo que não era meu. Então, até a oração Ele deu sabedoria. Só revela o que está em oculto. E aí, amados, o caroço subiu. Aleluia. Todas as portas se fechou para o meu pai. Ele ia para o médico e os médicos só ficavam, faz exame, faz isso, tem que operar. Ele estava com uma íngua inguinal, estava com 2 ínguas. Ele ia para o médico, tudo travado. Eu trabalhava em hospital, eu tinha conhecido, tudo travou, tudo fechou. Lembra que a porta que Deus fecha, ninguém abre, amado. Não é que Deus, amados, é um Deus que Ele pune. Não é isso. Não fiquem com medo, não é isso. Porque quando nós temos o conhecimento, mas mesmo quando, aleluia, você não crê, se cale. A palavra do Senhor diz, julgue até a profecia. Mas nunca os profetas do Senhor não toca, não fale, aleluias. Eu não sei porque eu estou falando isso, amados, mas Deus, Ele sabe. Deus, Ele sabe. Aleluias. E meu pai, essa hérnia veio a estourar. E ele veio a óbito. Morreu por causa de uma hérnia. Parece mentira, né? Mas Deus já tinha curado tantas outras vezes meu pai. Mas Deus, Ele faz como Ele quer. Mas nem por isso, amados, eu virei as costas para o meu Senhor. Porque Deus, Ele é Deus. Deus, Ele não é nosso mordomo
Cada um de nós é mordomo da casa do Senhor. Nós estamos aqui para servir a Ele, a tudo que representa Ele, e não ao contrário. Aleluia. Quando eu vejo isso que aconteceu na minha família com meu pai, que tanto eu amava, eu lembro de Davi. Davi segundo o coração do Senhor. Porém, Davi peca com Betseba. Aleluia. A palavra diz que Davi fica ali prostrado. Ele fica ali, olha, prostrado, pedindo ao Senhor para não levar o filho dele com Betseba, o primeiro. Aleluia. Mas Deus já tinha dado a palavra. Deus já tinha dito que aquele filho ele iria levar, sim. Aleluia. Não é como a gente quer, é como Deus quer. Mas só que Davi não ficou prostrado porque Deus não fez o que ele queria que fizesse. Davi se levantou e adorou. Aleluia. Adorar na dor, amados, é os que se levantam como verdadeiros, porque é muito difícil a gente adorar na dor, quando a porta não se abre, quando a gente não vê o livramento, quando a gente vê as permissões de Deus e a gente diz: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh glória. E Ana faz um voto. Ana faz um voto, ó, a Deus. Ela dá para Deus aquilo que ela nem tinha. Ela não tinha. Mas ela tinha certeza no Deus que podia fazer. Aleluias. Recentemente, de uns tempozinho, eu fiz um voto. E eu não tinha um centavo de real. Um centavo de real. Só a fé. Quando foi uma semana depois, Deus mandou. Eu não tinha direito em algo, mas o Deus, que é dono do ouro e da prata, mandou na conta. Eu lembro que eu já fui uma crente de sentar na igreja. Eu ia para a igreja, viu? Eu ia certinho para a igreja. Saia do trabalho, acordando para a igreja. Ficava. Mas eu que sentava, sabe o que era que eu fazia? Os irmãos iam contar o testemunho. E eu dizia assim: olha, o pastor está pagando ali para ele falar aquilo. Dentro de mim, viu? Era. Eu digo: só acontece com ele, não acontece comigo, está pagando a ele. Né? Quer dizer, eu sei lá, foi o preço que o irmão pagou para estar recebendo. Eu estou lá, só porque eu vou todas as vezes, não sabe lá quando é que está meu coração. O fato de eu ir, quer dizer que realmente eu estou entregando a Deus o que é dele. Aleluia. Não é você ir, é da maneira que você vem. Aleluia. Hoje o pregador não sei, é fulano de tal, né? Aqui é altar, não é palco. Aqui não é entretenimento, não. Aleluia. Oh glória. Aqui tem sim para dar. Aleluia. Mas você também tem que trazer seu melhor louvor, sua melhor adoração. Aleluia. É com isso aqui. O Senhor diz que Ele não vê aparência, mas Ele esquadrinha corações. Aleluia. E glória a Deus por isso. Porque se fosse só por vista, meu Deus do céu. Oh glória. Deus é bom. Deus é bom. E aí Deus diz: eu vou calar a boca dessa incrédula. Vou calar a boca da incrédula. Aí eu lembro que eu queria alugar uma casa, eu não tinha de novo, não tinha um centavo de real. De novo, Deus vai lá e fez o depósito. Parece mentira, né? Mas é verdade, viu? O valor do aluguel, ele depois também deu o valor, viu? Para ele dizer: você fica incrédula, também só vou lhe dar o valor, para você saber que sou eu, não vou dar nem para sobrar. Deus, Ele sabe a forma dele de trabalhar. E por que Ele serra a madre de Ana? Porque tinha propósito. Porque era para ela se posicionar. Era para ela fazer tudo isso, orar mais, fazer um compromisso com o Senhor de verdade, através do quê? Do voto. Aleluia. Nós vimos aqui um voto. Você vê que quando a pessoa faz um voto com Deus, você pode pedir o que você quer. Sacrifício não. O voto você tem o direito de pedir. E Deus,
Quando você vota, Deus já recebeu lá, para ele já está lacrado. Então não abre a boca em vão para dizer, olha, quando sair aquela causa ali, eu vou trazer aqui para a igreja, eu vou dar 10%, eu vou dar 20%, vou dar até a oferta e depois esquecer. Se fez o voto, dê. Ah, quando o Senhor fazer isso, ou vender aquilo ali, ou minhas coisas der certo, eu vou fazer isso com Deus. Não faça o voto em vão. Aleluia. E nós vemos que do jeito que Ana pede, ele deu. Ela pediu um filho varão. E veio um filho o quê? Varão. Porque ela fez o voto. O voto. Então quem faz o voto vai receber do jeito que você pediu. Senhor, eu vou fazer o voto. Aleluia. Quero dessa maneira, dessa maneira. O Senhor diz, vou lhe dar. Agora tem que cumprir. Amém. Glória a Deus. Porque quando é sacrifício, como foi com Abraão, que Deus pediu a Isaac, a palavra diz que o Senhor, quando vê a obediência de Abraão, ele mostra as estrelas do céu. E mostra também as areias da terra. Tem como contar? Um outro. Aí o Senhor diz, voto e sacrifício. O voto, vou dar o que você me pede e mais 5. A quantidade não é tão, né? Mas quando é sacrifício, você não tem nem como contar a imensidão da bênção. Aleluia. É grande. É grande. Aleluia. Deus tem visto o seu sacrifício. Aleluia. A tua entrega. Aleluia. E tudo que a gente deixa, amados, aqui no altar do Senhor. Aleluias. Deus não fica devendo nada para ninguém. Você está fazendo um depósito espiritual, né? Eu lembro que quando eu era muito jovem, quando o Collor saiu metendo a mão no dinheiro do povo, tinha gente que tinha dinheiro guardado, teve gente que não sucumbiu, né? Mas no céu não tem isso não, viu? Você não perde nada. Tudo que você deposita no céu, meu Deus, é multiplicado, triplicado, é muito mais, é muito mais, é muito mais, é muito mais. Não dá nem para contar. Aleluias. A bênção é grande. Vocês estão pegando, a bênção é grande. Tem resposta de oração aqui. Aleluia. Oh, glória. E é algo que para você pode ser impossível, mas ultrapassou, aleluia, todos os limites celestiais e chegou ao coração de Deus. Aleluia. Creia nos profetas do Senhor. Livro de 2 Crônicas 20. Crê no Senhor teu Deus de todo o teu coração. É todo o teu coração. Não divide teu coração com mais ninguém, só com Ele. Agora crê também naqueles que são direcionados por Ele, aleluia, pelos seus profetas, aleluia, porque profeta nada mais é aquele que fala a verdade de Deus, aleluia. O que está aberto aqui é o que? A verdade do homem ou é a verdade de Deus? É aquele que leva, aleluia, a revelação divina para um povo, aleluia, que tem promessa, aleluia. E aqui não tem esse povo. Você crê, aleluia, que Deus está se revelando através dessa palavra, aleluia, para lhe dizer, glórias a Deus, que ainda esse ano, aleluia, a gente está no primeiro semestre, oh glória, mas o Senhor diz, ei, ainda tem promessas, ainda tem vitória, ainda tem reviravolta, ainda tem impossível entregando, aleluia, a cada um de vocês. Glória a Deus. O interessante é que Eli chega para Ana de uma forma não muito amistosa. Ela podia se irar, mas aquela mulher, naquele dia ela disse assim, não, eu me levantei com depressão, porque ela não comia, ela não bebia, aquela mulher estava depressiva. Mas ela naquele dia, mas ela se levantou. Ela disse, não tem depressão, não tem palavra contrária, não tem palavra de homem, porque eu creio que hoje eu vou buscar uma resposta de Deus. Aleluia. Se você hoje veio assim, que nem Ana, aleluia, para entregar, para deixar no altar, aleluia,
saúde, o problema que você deixou em casa, aleluia, o problema financeiro, o problema no trabalho, o problema no seu negócio, aleluia, o Senhor diz: é hoje, não é amanhã. Hoje você sai aqui com a tua petição atendida. Você crê nessa palavra? Aleluia. Oh, glória. Ana, ela mudou de atitude. Ela mudou. Ela não chegou lá para falar do problema que era a Penina. Ela não chegou. Às vezes a gente está dando muita vazão à situação que a gente está passando. Eu lembro de Davi. Todo mundo só olhando para o gigante, batendo palma para o gigante. Ah, ele é o maior e todo mundo com medo. Mas Davi olhou para o gigante. Quem é você, ser circunciso? E circunciso não tem aliança. Você não tem patente nem paternidade de nada. Davi olha para aquele gigante ali como que ele fosse um negocinho que ele ia pisar. E aí veio afrontando. Penina estava assim também, rindo. Diana, eu gero. Oh, glória. E Davi olha para aquele gigante ali. Eu vou aqui anunciar o Deus que eu sirvo. Porque o meu Deus, hoje ainda, ele não disse que seria ontem, que seria depois. Ele disse: meu Deus, hoje ainda, hoje, entrega você, seus circuncisos, nas minhas mãos. Aleluia, aleluia, oh glória. O Senhor está entregando vitórias impossíveis, aleluia. Hoje o Senhor está trabalhando no impossível. É no impossível mesmo, oh glória. A oração ainda é a chave da vitória, amados. O próprio Jesus orava. Jesus, ele vai ressuscitar a filha de Jairo. E a palavra não disse que o milagre aconteceu de porta aberta. A palavra diz que tirou o excesso do que não contava, fez a limpa e mandou fechar a porta. Aleluia. O milagre vai acontecer com a porta fechada, para saber que Deus é Deus. Que Deus é Deus. Que Ele é a porta que ninguém pode fechar na tua história. Eu não sei o que foi que o inimigo se ousou pessoas, ou ele mesmo se apresentou, mas o Senhor está se revelando através da palavra dele. Ei, eu sou Deus que não só abre a porta de baixo, mas abre portas do céu. Aleluia. Caro, as bênçãos do céu, ele vai chegar até você, aleluia, sem esforço. E riram de Jesus. Quantos não ri de nós, da nossa situação, né? Ah, uma pastora, você anda na igreja, e está passando por isso. Fizeram assim com Jairo, e riram. Caca, Jesus disse: está dormindo, caca, riram. Mas teve que ficar calado. O milagre não precisou nem Jairo anunciar. Ele saiu com o milagre dele nos braços com a filha. O Senhor diz: não vai precisar você nem sequer falar. Porque todos vão contemplar do que Deus fez na tua vida. Porque o Deus que ouviu é o Deus que age. Aleluia. O Deus que lembrou de você é o Deus que opera ainda milagres. Aleluias. Deus, ele não mudou, amados. Deus, ele não muda. Ele não muda. Eucana era descendência de Moisés. Ana, descendência de Miriam. Eli, descendência de Arão. Todo esse povo passou pelo processo do deserto e foram preservados, não só eles, mas toda uma parte da parentela. Teve uma divisão lá no deserto, daqueles que o Senhor fez maravilhas e prodígios, proveu tudo, e eles mesmo assim murmurando. O Senhor proveu ar-condicionado no frio, o Senhor proveu para eles no calor, no calor ar-condicionado, no frio o aquecedor do céu, e o povo murmurava. A roupa não se desgastava, a saúde inabalável, e aquele povo
não tirava o coração do Egito. Aleluia. O Senhor diz, olha as coisas que eu já fiz na tua vida acontecer. E por que fica toda hora olhando para trás? Porque alguma coisa ainda não aconteceu e não deu certo. Aleluia. O Senhor diz, deixe de olhar para trás, olhe para frente. Lá para trás ficou tudo que não lhe interessa. Aleluia. Lembra no meio do deserto? Quando Moisés vai lá clamar ao Senhor. Aleluia. O Senhor diz, não, vai, anima meu povo. Diga que marche. Diga que marche. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Ei, quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Por isso que travou. Por isso que as coisas ainda não aconteceu. Porque você tem que estar marchando. Mas aonde é em casa? Tem que estar marchando. Mas aonde é no meu trabalho? Na minha empresa, não, minha filha, porque se você tem saúde, se você tem vida, para poder ir lá para o seu trabalho, é Deus que lhe dá. O Senhor diz, eu quero você marchando aqui, eu tenho um propósito de você no templo, aleluia, é aqui que você vai receber aquilo que está travado ainda, é aqui que você vai receber aquilo que eu te prometi, aleluia. O que Deus te deu até agora não é nem a metade do que Ele tem para te entregar. Aleluia. Glória a Deus. Amados, eu comecei dizendo que a oração, ela muda nações. Samuel foi o percussor de um novo tempo, onde ele ia ser responsável por restaurar a fé de um povo e por trazer para a casa do Senhor novamente as visões. Oh glória. Deus falar novamente com o povo, porque a casa de Eli, os filhos de Eli estavam no erro, no pecado. E por isso que a madre de Ana foi cerrada, porque era para vir o Samuel. Era para vir um novo sacerdote, escolhido por Deus. Aleluia. Oh glória. O Senhor diz, ei, tem coisas que você escolheu, não deu certo, mas agora vai dar porque está vindo do céu para você. Agora é a minha escolha. Estou gerando a minha escolha na tua vida. Aleluia. Que vai impactar. Aleluia. Não só esse tempo, mas outros tempos. Aleluia. Samuel foi juiz, sacerdote, profeta. Aquele que ungiu os 2 reis de Israel. O primeiro, Saul, escolha de um povo pela aparência, formosura. E o outro, sem aparência, sem formosura, mas escolha de Deus e melhor ainda, carimbado, segundo o meu coração. Aleluia. Oh glória, não fique triste. Oh glória, com coisas que muitas das vezes Deus não aprova, porque às vezes não está aprovado lá. Aleluia, o não de Deus também, amados. O não de Deus, ele é um não que nos guarda, que nos livra. Tudo começou por um não, lá no Éden. Lá no Éden, tudo começou com o quê? Um não. Mas tem pessoas aqui também que tem que começar a dizer não. Tem pessoas aqui que estão dizendo muito sim. Não para Deus, mas para aquilo que não é de Deus. Aleluia. Dá sim para Deus. Entrega tudo para Ele. Aleluia. Oh glórias. Vamos ficar de pé, amados. Glória a Deus. Deus, Ele é fiel nas nossas vidas. A primeira página da história de Ana começou com dor, com humilhação dentro da casa dela, com o impossível, anos e anos, afrontando ela. Mas no capítulo 2, oh glória, Ana, ela canta. O Senhor colocou um canto novo, um canto de vitória na boca de Ana. Aleluia. Você crê que você vai cantar o hino da vitória? Você crê? Prepara o espaço. Já começa a olhar a roupa, porque vai ter banquete. Vai ter culto de ação de graças. Porque a vitória é grande. Aleluia. Deus te trouxe aqui para dizer que Ele te ouviu. Você hoje não veio aqui por um acaso.
Você hoje veio aqui, aleluia, para você ouvir nesse altar aqui do Senhor, Santo do Senhor. Ele dizer para você, aleluia, que a tua oração, aleluia, destravou, desbloqueou, aleluia, e alcançou o impossível para você, mas não para ele. Deus, ele te ouviu, aleluia, e o seu Samuel vai nascer, aleluia, oh glória, oh glória, oh glória, aleluia. O Senhor te convida a levantar hoje, agora, e toma uma atitude. Muda hoje a tua oração para com o Senhor. O Senhor te convida hoje. Hoje você não veio aqui para buscar, mas para entregar, aleluia. Para você entregar no altar dele, aleluia, o seu melhor e o seu pior, a sua dor, porque Ana, ela começou entregando o pior, o que foi? A dor, a humilhação, a angústia, a opressão, meu Deus, a enfermidade espiritual que ela estava, aquela depressão, ela entregou no altar do Senhor. Mas ela também entregou, aleluia, com a fé dela, ela entregou também o Samuel que ainda não existia, porque ela disse: Senhor, me dá um filho varão que eu vou entregar no teu templo para fazer a tua obra. Ei, a tua petição, ei, tem que ser aquilo que vai glorificar o nome do Senhor. Não é para você mostrar para os outros, não é para glorificar o nome dele. Olha essa libertação aqui, Senhor, é para glorificar o teu nome. Esse bem, essa porta é para o seu nome ser glorificado. Quando perguntar, foi sorte? Você diz: não, eu não acredito nesse negócio de sorte, porque minha sorte tem nome. Minha sorte chama Jesus. Quem tem Jesus não precisa de sorte, aleluia. Deus Todo-Poderoso, queremos, meu Pai, nesta hora deixar aqui no teu altar, aleluia, tudo aquilo, meu Senhor, que nos traz angústia, dor, sofrimento, atuais ou passados, aquilo que tem sido muitas das vezes a afronta nas nossas vidas, Senhor. Não sei, cada um aqui sabe pelo que passa, sei que não tem sido fácil a caminhada do teu povo, mas o Senhor é o Deus, meu Pai, que é o caminho, a verdade e a vida. Senhor, eu te peço, meu Senhor, trabalha, meu Senhor, nas causas do teu povo. Meu Senhor, recebe, meu Senhor, as orações do teu povo, as orações que eu creio, meu Senhor, que está subindo direto para o trono da graça. Eu creio, meu Senhor, que hoje ninguém vai sair daqui do jeito que entrou, que nem Ana. Ana entrou no templo angustiada, atribulada, mas ela saiu daquele lugar de posse e de vitória, que o profeta disse para ela: vai em paz, porque a tua petição foi atendida, aleluia. Vai em paz, porque o Senhor, o Deus que ouve, Ele ouviu, aleluia, a tua petição, aleluia. Senhor, guarda o teu povo, aleluia, oh glória, amém, Jesus. Tem alguém para entregar, aleluia, hoje no altar do Senhor, aleluia, não só a sua melhor oração sincera, não só o seu melhor louvor, mas também a sua vida, que Ele pagou um preço. Ou você renovar a aliança com o Senhor, que por causa das lutas, por causa das adversidades, você se esfriou. Aleluia, o inimigo colocou coisas na sua cabeça, na sua mente. Que depois que você serviu, as coisas começou a dar errado. É mentira, aí que começou a dar certo. Mentiroso é ele já perdeu, aleluia. Glórias. Assim como Ana. Se você veio hoje para entregar aqui no altar do Senhor, entrega. Entrega tudo para Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o mais
Ele já começou a fazer a partir do momento que você passou por essa porta desse templo sagrado. Aleluia. As coisas vão ser diferentes. Aleluia. As coisas vão ser diferentes. Aleluia. As coisas vão ser diferentes. As coisas vão ser diferentes. É um novo tempo. É um tempo novo. É um tempo de cantar. É um tempo de cantar o hino da vitória. Talvez começou de um jeito não muito bom, mas o Senhor diz: ei, a segunda fase eu já estou preparando, viu? É um tempo novo, é um tempo novo, é um tempo novo. Aleluia. Recebe, povo de Deus. Aleluia. Aleluia, obrigada, Senhor. Ai, Senhor, obrigada. Obrigada, Senhor, por usar a tua serva. Aleluia, quando quiser me usar novamente, eis-me aqui, Senhor. Amém, eu agradeço a minha rica oportunidade. Que Deus abençoe a vida de cada irmão. Creia nessa palavra, meu irmão, que a palavra do Senhor jamais volta vazia. E as palmas é para aquele que merece. É o grandão da Galileia. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Boa é esta palavra. Ana entrou de uma forma, saiu de outra. Ana entrou com ausência. Ela tinha uma ausência, ela não gerava. Hoje, você já está. Eu vou usar, eu vou falar. Já está grávida. Já está grávida. Está aí, a bênção está aí, a bênção está aí, a bênção está aí. A bênção está aí. É uma nova vida. É uma nova história. É um novo tempo. É novas realizações, oh glória. Por causa da decisão de Ana, a história de uma nação mudou. Por causa da sua decisão, sua família vai ser abençoada. Fica firme, meu irmão. Como é seu nome? Laércio. Laércio está voltando ou aceitando a Cristo? Voltando. Diga comigo assim: Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Reescreve o meu nome no livro da vida e me ajuda a caminhar. Entenda uma coisa: assim como Ana entregou Samuel, hoje você se entregou no altar de Deus. E eu sei bem o que é que você está enfrentando. Porque quando nós estamos restritos em um lugar, a nossa mente, ela é bombardeada da ideia de que nós só estamos limpos porque estamos restritos àquele lugar. Só estamos de pé porque estamos restritos àquele lugar. Mas quando voltamos para a realidade, a nossa mente muitas das vezes é bombardeada pelo inimigo que diz: aqui fora você não vence. Mas eu quero te dizer que eu, em nome de Jesus, venci um dia. Jesus venceu por nós e você também vai vencer. Seja bem-vindo à família Restauração da Fé. Restauração da Fé. A sua vida está saindo restaurada por Cristo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Senta por alguns minutos, meus irmãos. Nós estamos aqui com esses cestos. Aqui estão colocados nomes de pessoas que precisam de oração. Causas que parecem impossíveis, situações que parecem que não vão mudar. Caso você tenha o nome de alguém que você queira colocar, só levantar a mão, um obreiro vai levar até você um pedacinho de papel.
você coloca aqui no decorrer das terças-feiras, nós estamos orando, nós estamos pedindo ao Senhor que mude vidas, que mude histórias, que abra portas, que liberte vidas, que cure os enfermos, que restaure os contritos. Deus já tem ouvido as nossas orações. Deus já tem feito milagres em nosso meio. O Senhor Deus, Ele está fazendo uma coisa nova. Aleluia. Glória a Deus. Caso você tenha aí uma fotografia, ou quiser aqui colocar a representação fotográfica através do aparelho celular também. Queridos, nós não somos engessados, tá bom? Nós não somos dogmáticos, mas nós sabemos que tudo é possível àquele que crê. A palavra de Deus nos fala que um centurião se apresenta diante de Jesus. E o centurião, ele se apresenta dizendo que não foi lá por causa própria, mas ele foi por causa de um servo que está em casa, atormentado e paralítico. Atormentado e paralítico. Ele manda um servo comunicar a Jesus. E Jesus, quando diz que vai, ele diz: eu não sou digno que entre, mas diga uma palavra e o meu servo será curado. Eu não sei se é você que precisa de um milagre, ou se você veio orar pela vida de alguém. Mas entenda uma coisa: o Jesus que mudou a história do servo do centurião, Ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Vamos orar? Senhor nosso Deus, é no nome de Jesus que nesse momento, em fé, nós oramos e intercedemos por cada representação que aqui está escrita, pelas vidas que estão aqui, os seus nomes postos, por cada representação fotográfica. Tu conheces e sabes o nome de cada um desses que aqui estão. Teus filhos subiram a este santuário para orar, pedindo libertação, pedindo cura, pedindo restauração. Alguns vieram como a mulher do fluxo de sangue, decididos a tocar em Ti para viver um milagre. Então, Senhor Deus, que muda história e situação, faz cessar todo o fluxo contínuo de enfermidades nessas vidas, que haja saúde, que haja restauração, que haja quebra de maldição. Nós declaramos a falência de toda ferramenta que foi forjada, preparada, arquitetada contra essas vidas, e no nome de Jesus nós declaramos a falência do inferno, das obras demoníacas, luciferiana contra essas vidas. Haja libertação, haja cura, haja quebra de maldição, haja aberturas de portas de emprego, pois Tu és Deus e Tu ouve a oração daquele que Te clama, e nós clamamos e nós decretamos a falência das obras do mal. Em nome de Jesus, todo principado bate em retirada, toda potestade bate em retirada, e nós damos uma ordem agora em nome de Jesus: toda obra do mal saia desta casa, desta empresa, desta vida, deste lar, em nome de Jesus. E nós declaramos toda sorte de bênção e oramos a Ti, ó Deus Santo, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Nós somos muito gratos a Deus pelas famílias que decidiram subir aqui hoje. Quem vos convidou foi o Espírito Santo. Nosso amigo, eu corto o cabelo dele muito tempo, muitos anos. É até complicado. O barbeiro, todo mundo lembra o nome do barbeiro, mas o barbeiro não guarda o nome de todo mundo. Eu muito menos guardo o nome de todo mundo, não é nem porque eu sou barbeiro, não, porque eu não guardo mesmo.
E porque ele usou muito tempo uma barba grandona, e aí o pessoal chamava ele de Bilade, mas não é Bilade. É o Celso, juntamente com a sua companheira. A filhinha dele já abriu o braço, pulou no meu colo, eu falei assim, essa ovelha é minha já. Eu já senti que essa ovelha é daqui do nosso rebanho. Aleluia. E está ali o pai, é o seu pai, Celso? O pai do Celso, que se reconciliou com Cristo. O caminho é Jesus. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. O Celso falou assim, tem culto lá? Eu falei, tem. Ele, que hora? 20 horas. Ele falou assim, eu vou levar alguém que precisa. Mas o Celso veio porque ele também precisa. Ele trouxe a esposa porque a esposa também precisa. Quem veio aqui porque precisa de Jesus? Que Deus abençoe o seu retorno à sua casa. Que Deus te dê uma noite de um sono reparador. Domingo nós teremos um grande culto. É ceia do Senhor. Domingo é Santa Ceia. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. É. Domingo um grande culto com a família. Aleluia. Próximo domingo, dia 14, é culto com a família. E no dia 21, batismo, Santa Ceia e a bênção é grande, irmão. Não perca esse culto por nada. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Faz assim com a sua mão, curve a sua cabeça. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam. Amém. Saúde, seu irmão, com a paz do Senhor. Está terminado, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida.